e graças. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque o Senhor inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto viver. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Solicito ao vereador André Fenech que assuma a primeira secretaria ad hoc. Solicito ao primeiro secretário ad hoc, vereador André Fenech, que realize a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus colegas vereadores, público que nos assuste. Expediente de 19/5/2026. Comunicado do setor de leis e decretos informando sobre a sanção do projeto de lei número 55/2026, que deu origem à lei ordinária número 7.266/2026. Ofício número 28/2026, da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao requerimento número 152/2026, de autoria do vereador Cezão do Táxi. Ofício número 35/2026, da Secretaria Municipal de Administração, notificando o ingresso de recursos federais para o município de Canoinhas no valor de R$ 398.000, provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Fábio Choquete, com finalidade de revitalização da Praça Oswaldo de Oliveira. Ofício número 79/2026, da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 136/2026, de autoria do vereador Ivan Kraus. Ofício número 123/2026, do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento número 132/2026, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 124/2026, do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento número 129/2026, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 125/2026, do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento número 128/2026, de autoria do vereador André Fenech. Ofício número 86/2026, do Gabinete da Prefeita, encaminhando projeto de lei. Projeto de lei número 58/2026, que institui a disciplina à servidão administrativa para implantação, manutenção e operação de redes públicas de abastecimento de água e saneamento em áreas rurais e urbanas de expansão, e da outras providências. Ordem do dia, votação única. Veto parcial ao projeto de lei número 123/2023, que institui a ordem de matrículas para a educação infantil na rede municipal de ensino de Canoinhas. Veto integral ao projeto de lei número 39/2026, que transfere alvará provisório de táxi. Indicações. Indicação número 155/2026, de autoria do edil Cezão do Táxi, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que sejam realizadas melhorias no sistema de drenagem na rua Guilherme Gonchorovski, no Alto da Tijuca, sentido Alparado. Indicação número 156/2026, de autoria do edil André Fenech, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção das valetas entupidas na servidão na lateral da SC 477, com entrada em frente a Disalto. Indicação número 157/2026, de autoria do edil André Fenech, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotílio Reder, secretário municipal do planejamento, que seja realizado a ampliação do sistema de drenagem na rua Adelaide Budante Vente, número 81, observando que só existe tubulação em um lado da rua e a mesma encontra-se insuficiente. Indicação número 158/2026, de autoria do edil André Fenech, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja finalizada a colocação de material e com compactação de pedras na rua Aloysius Tubler, a partir da casa número 107. Era o que continha, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito ao primeiro secretário que informe se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Cezão do Táxi. Vereador Cezão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus amigos, colegas vereadores. Boa noite ao público que nos assiste presencialmente. Boa noite aos funcionários da casa. E especialmente também hoje eu quero mandar um abraço para o nosso amigo Mário, do bairro Loteamentos da Cruz, que sempre está acompanhando os trabalhos dessa casa. Senhor presidente, a minha indicação hoje é número 155, na rua Guilherme, que dá acesso ao Alto da Tijuca e também acesso ao Parado. O que está acontecendo lá? Foi feito um trabalho em 2023 por causa da drenagem de água. E desde então, após esse trabalho de drenagem de água, e antes também, agora acho que os tubos estão entupidos, que eu fui relatado, e está entrando água para dentro das casas. Imagine você trabalhar o dia inteiro e chegar em casa depois de um longo dia de trabalho e você se deparar com todos os teus móveis dentro da água. E está acontecendo isso na rua Guilherme. Queria pedir com muito carinho e muita atenção que essa indicação seja atendida o quanto antes, porque várias famílias da rua Guilherme estão enfrentando esse problema. Com a enxurrada está entrando água dentro da sua própria casa. Então, fica aqui o meu pedido e serei isso, senhor presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador inscrito? Vereador André Flenick. Vereador André. Senhor presidente, justificando as minhas indicações, até antes eu quero parabenizar o vereador Cezão, porque esse é um problema que, a princípio, deveria estar solucionado, mas infelizmente ainda tem algumas melhorias a ser feitas, foram feitas algumas manutenções, mas novamente tem que ter dado continuidade ao trabalho. Sobre as minhas indicações, nós tivemos alguns problemas na obra 477 quanto às ruas laterais. Eu já verifiquei em 2 pontos isso, um pouco mais para frente, próximo a algumas indústrias, que foi prejudicado o sistema de drenagem. E o que acontece? Existem residências, indústrias nas laterais e outros comércios que estão prejudicados e algumas valetas estão entupidas. Então tem que ser verificado se é problema da obra que causou esse entupimento, acabou às vezes causando a descontinuidade, ou se seria algo apenas relacionado à limpeza, algum acúmulo de material, entulho proveniente da obra. Mas é essencial que essas obras de beira sejam fiscalizadas. Uma outra situação que na rua Ladóis Stibler foi feita a manutenção com compactação muito boa em grande parte da rua, porém faltou ali uns 50 metros, bem nos dias que começou a chover. Até o vereador Ivan teve um probleminha ali, que ele foi fazer a fiscalização, acabou danificando o veículo dele, né? Mas porque ainda não estava compactado. No outro dia eu fui ver, estava compactado, porém alguns metros ali da via faltou material. Então é questão de colocar material nesses metros que estão faltando, com a seguinte compactação. E uma última situação na rua Adelaide Budante Vente, que é a rua ali próxima a 477 também é um problema com drenagem, só que ali o que foi constatado foi outro problema. Ano passado, nós aprovamos, ano retrasado, nessa casa, a questão das novas regulamentações para loteamentos, incluindo outros atributos que o loteador tinha que fazer, pavimentação, seja asfáltica ou seja com calçamento, e já sabemos que alguns loteamentos estão saindo nesse padrão, porém alguns padrões já eram exigidos de antes, e um deles é o sistema de drenagem eficiente. E o que acontece? É aquela herança que o município acaba recebendo, nesse caso por falta de fiscalização ou talvez algum erro de projeto. O município recebeu essa via por questão de... Quando um loteamento é feito, ele tem que ceder aquele espaço ao poder público, porém, não foi feita toda uma observação se o sistema era eficiente ou não, se ele era suficiente, e agora os moradores estão sofrendo, porque não tem a drenagem suficiente, não foi colocada a tubulação de uma forma adequada, como foi colocado em outras partes do loteamento, e está entrando água na casa deles. Então tem que ser fiscalizado se houve negligência de fiscalização quando foi autorizado o loteamento, se houve erro de projeto, e imediatamente, a curto prazo, o município tem que cumprir sua parte e corrigir o problema colocando a tubulação adequada. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Vereador Cezão do táxi. Vereador Cezão. Senhor presidente, eu gostaria de usar essa tribuna hoje, mais uma vez, revoltado. Na semana passada, nessa tribuna que eu estou hoje, a prefeita estava aqui também. E eu usei uma palavra que eu falei que a Coab 4 e o Alto das Palmeiras estava abandonado. Aí eu fiquei pensando,
Será que eu peguei pesado em falar que a Coab 4 estava abandonada? Será que eu falei a verdade? Será que não? E, numa fala da própria prefeita, se vocês assistirem, ela falou que não se encontrava abandonada. E hoje, eu trouxe para essa Casa de Lei um vídeo que fala a verdadeira situação da Coab 4. Que não é de hoje, não adianta dizer que é por causa da chuva, por causa do tempo ruim, isso vem de anos. E não é eu que estou falando, é os próprios moradores. Gostaria de pedir para a assessoria da casa soltar esse vídeo para a população ver a verdadeira realidade. Isso aí, pessoal. Então, estamos aqui na Coab 4. Em outubro de 2025, eu fiz um requerimento, uma indicação, pedindo para o município arrumar aqui na Coab 4, que está intransitável. E a realidade na Coab 4 é isso daí, ó, pessoal. Há mais de um ano, a população está esperando. As pessoas pensam, o vereador Cezão, ele se elegeu e esqueceu de nós. Eu queria deixar para vocês essa indicação também. Se quiserem bater foto, esse aqui é um documento público, né? Vocês podem postar, podem divulgar, podem mandar para os parentes por via WhatsApp. Esse aqui é um documento de vocês. Eu queria deixar para vocês a solicitação que eu fiz em 2025 que não foi atendida aqui na Coab 4. Fica feio na frente da casa da gente, o que vai fazer, né? Você não vai poder comprar pedra para apanhar, porque não adianta. Você vê aqui bem na frente, ó. Buraco. E aí pra cima tá pior ainda. Desde quando foi feito, então, esse antipó aqui na Coab 4, nada foi feito. Nada foi arrumado, manutenção. E, infelizmente, tá intransitável. Tá. Né? E daí, então, eu levei pra Câmara dos Vereadores e nada foi feito. Eu levei em outubro de 2025. E desde então, continua da mesma maneira. Cada vez pior ainda. Cada vez pior. Aí vão dizer, mas é por causa da chuva agora. Não. Isso aqui tá pronto. Isso aí é de tempo, não é por causa da chuva, não. Assim que fizerem, já começou a dar problema. Tem gente aí que não tá nem passando com os carros mais aí, que é um buraco engolindo o outro ali. E o senhor espera que seja arrumado isso aqui rápido, né? Não é só eu. Bastante gente que tem carro. O pessoal que tem carro ali tava falando que porque aqui não tem como tirar os carros da garagem pra sair pra rua, pra fora. Bem isso mesmo. Na outra rua, na Coab 4 ali, o pessoal não consegue entrar com os carros pra dentro da própria casa. Os carros têm que ficar na rua. Mas aqui tá acontecendo a mesma coisa. Eu fico pensando, né? Eu falei lá na Câmara dos Vereadores que a Coab 4 está abandonada. O senhor acha que está abandonado ou o senhor acha que não está abandonado? Tudo a vida de abandonado. Ninguém fez nada por aqui. Eles só vêm na época da eleição pedir voto e passou a eleição e esquece. Então o senhor concorda comigo que está abandonado mesmo? Claro que está abandonado. Porque eu achei, caramba, só que eu peguei pesado em falar que a Coab 4 está abandonada. Mas a realidade já disse por si própria, né? E não é só essa rua, né? São todas as ruas da Coab 4 do Antipó, né? Tá virado na mesma bagunça. Ninguém vem. Então, eu quero entregar esse documento para o senhor. Esse documento é a indicação que eu fiz em outubro, é um documento público. O senhor pode mostrar para a família, pode divulgar para os amigos, para os próprios vizinhos aqui. E dizer que o vereador Cezão fez a parte dele como vereador, mas infelizmente a população aqui da Coab 4 não foi atendida. Fala para os vizinhos hoje sobre o antipó da Coab 4. Na sessão passada, eu falei que a Coab 4 está abandonada. O prefeito estava na tribuna e eu falei, a senhora concorda que a Coab 4 está abandonada ou a senhora acha que a Coab 4 não está abandonada? Eu concordo que está uma nojeira abandonada, foi completamente abandonada. Em outubro de 2025 eu levei para a Câmara a indicação para arrumar o antipó aqui, porque, cara, não está intransitável agora. É horrível. Como é que você vai recolher um carro aqui para dentro? Como é que você vai sair? Como é que você vai botar uma criança? O caminhão do lixo, para bem aqui, olha o que está fazendo. Ali vai fazer um buraco, eu acho. Então eu falei na prefeitura lá que está abandonado, eles falaram, Cezão, você pegou pesado que está abandonada a Coab 4. A Coab 4 não está abandonada. Está abandonada, sim. Então, eu falei assim, vou coletar uns vídeos das pessoas, dos próprios moradores, para ele dizer se está abandonado ou não está abandonado. Está completamente abandonado aqui, porque eles não deram bola, fez essa buraqueira aí, está destruído daqui até embaixo, está destruído em todos os lugares, tá? Não era para ter aquele matagal ali, né? Que nem a gente fez essa calçada, não era para ter esse matagal, era para ser retinho. Retinho? Agora e o bueiro, a situação do bueiro, como é que vai água para dentro do bueiro? O bueiro nem se fala. Ainda tá melhorzinho que aqui, ó. Aquele pedaço tá melhorzinho. Veio por aqui. Tá terrível, horrível. Tá todo mundo reclamando. Vereador Cezão, do táxi. Então, ano passado, eu tive aqui falando da necessidade de ser arrumada essa rua aqui. Porque essa é a rua mais feia, eu acho que do nosso município, para não mentir você. Pra quem não conhece, é a Rua dos Buracos aqui. A Rua dos Buracos. E eu utilizei uma fala na câmera que eu falei que tá abandonado a Coab 4. A senhora acha que tá abandonado ou acha que não tá abandonado? Tá abandonado, esquecido nós aqui, né? É relatado ali embaixo que as pessoas fazem compra e os carros não conseguem nem entregar as próprias compras aqui. Não conseguem, pois, como é que vão estacionar aí no meio desses buracos? E como que a senhora se sente em receber uma visita vendo essa rua, uma visita de fora? Imagina, né? Que vergonheira, né?
vamos por uma visita aí de um outro município, vem aqui na Coab 4 e se depara com isso. Pois é, você vê quando nós pegamos essas casas aí, no contrato das casas era com asfalto, onde é que está o asfalto, né? Mas que bom que a senhora concorda comigo que está abandonado e que abandonado. venha a ser arrumado, né? Que não seja só o tempo da eleição para verem. Eu levei em outubro de 2025. Tem um requerimento, a senhora... Eu vou trazer para a senhora, vou dar imprimir mais e vou trazer. Eu entreguei tudo ali embaixo. Que eu falei da necessidade de ser arrumado um antipó aqui. E sabe o que eles falaram? Falaram bem sim que o município não está abandonado. Que a Coab 4 não está abandonado. Não está. Então que venham ver, né? Foi essa a questão que eu fiz. Eu não cheguei no ponto que eu queria que a senhora... Então eu falei assim, eu convido vocês para irem comigo, vereador, até na Coab 4 ver a necessidade da população. Sim. O IPTU recebe muito bem, né? Agora vim ver a precisão das pessoas aqui, ninguém vem, né? Então, muito obrigado ao pessoal da casa, aos funcionários. Então, hoje deixei bem claro mais uma vez a verdadeira realidade da Coab 4 e também do Alto das Palmeiras, senão ficaria muito comprido o vídeo e não conseguiria mostrar tudo. Mas, como todo mundo sabe, todos os vereadores sabem da dificuldade lá. Agora eu me coloco no lugar dessas famílias, dessas pessoas que não conseguem entrar com o carro dentro da sua própria casa. Sem conforto, sem segurança e sem comodidade. Como que vai botar uma criança a brincar lá? Inclusive, foi relatado também que tinha um senhor de idade, que ele tinha uma bolsa aqui no lado, que andava de muleta, e acabou caindo esses tempos atrás, antes dele falecer, e chamaram o bombeiro. E o bombeiro não conseguiu ter acesso a pegar ele na própria rua. Tiveram que colocar a maca lá embaixo para subir para cima, por causa da ambulância, porque estava muito feio. Imagina a situação. Isso é desumano. Isso não pode continuar acontecendo no nosso município, meus amigos, colegas vereadores. Até quando que nós vamos admitir? Para que é feito o vereador? Para fiscalizar a prefeita, fiscalizar o prefeito, fiscalizar o poder. Mas isso não está acontecendo aqui. Pessoal, eu como vereador estou cansado. Porque eu trago para essa casa, eu falo, e o vereador Cezão, quando eu falo as minhas falas ali, muitas vezes entro com debate, entro com coisinhas tentando mudar. Nós não podemos aceitar isso que está acontecendo no nosso município. Eu quero deixar aqui, como o vereador Romer falou, um DNA no nosso município que foi feito o meu trabalho. Não importa se 2028 eu ganhar a eleição ou perder. Eu peço desculpa, pessoal, porque eu fico revoltado. Não importa se o Cezão, vereador do táxi, ganhar a eleição em 2028. Eu nunca vivi na política. Sempre trabalhei no fumo, sempre trabalhei com o meu táxi, mas do jeito que tá as coisas, pessoal, não dá para continuar. Até quando que nós vamos fechar os olhos? Até quando, meus amigos vereadores? Que nós vamos esconder a realidade. A verdade está aí. O que eu tenho que fazer para agora todo mundo ver que essa é a verdade? Vai adiantar eu ficar falando aqui, falando a verdade? Se não é resolvido um problema de um vereador? Se não é resolvido o problema para ser resolvido, para trazer mais segurança para as famílias? Para uma criança deficiente, a última senhora que falou, a criança é autista, nível 3. E não consegue tirar a criança de dentro da própria casa por causa da rua. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. Então, meus amigos, colegas vereadores, eu peço a ajuda dos senhores, mais uma vez. Só mais uma vez. Que a Coab 4 seja atendida o quanto mais antes possível. Não porque eu estou aqui hoje, mas porque a população está lá fora esperando isso de nós aqui de dentro. Esperando de você, prefeita, que usou essa tribuna aqui, ó. Prefeita, que usou a tribuna e falou que a Coab 4 não está abandonada. Está aí, ó. Agora, com certeza, vão receber mensagem e dizer, ó, vai ser resolvido, não tem empresa para resolver, que contrataram uma empresa, que não tem empresa que presta serviço. Isso vem problema de anos. Seria isso, senhor presidente. Abre parte para todos os vereadores. Vereador. Senhor presidente,
Tati, vereadora Tati, eu peço desculpa porque, viu, é revoltante. Me desculpa. Então, quero dar primeiramente uma boa noite ao senhor presidente, aos colegas vereadores, aos funcionários da casa, ao público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais. E, vereador Cezão, primeiramente, parabéns por ter se disposto a ir até esses locais que realmente, pelo que nós vemos no vídeo, estão realmente abandonados nessa cidade. E eu gostaria de aproveitar, então, essa fala do vereador Cezão, colegas vereadores, porque em 2023, só achar aqui, em 2023, eu fiz um projeto de lei nesta casa, senhor presidente, de extrema importância. Hoje, o que o vereador vem denunciar para nós, já teve outras denúncias, inclusive do vereador Gil, é a questão de uma suposta preferência em atender algumas indicações, alguns requerimentos, né, diante de outros. E nós sabemos que isso, infelizmente, muitas vezes acaba acontecendo, né? Teve uma situação que, por várias vezes, eu fiz um requerimento, uma indicação aqui na Câmara, e não foi atendido quando eu pedi. E aí, alguns dias depois, outra pessoa aqui da Câmara, outro vereador, solicitou e no dia seguinte foi atendido. Então, às vezes, a gente fica com essa sensação de, poxa, nós estamos pedindo, e por que o nosso pedido não é ouvido? Né? É porque o pedido meu, o pedido do vereador Cezão, do vereador Gil, é do povo. A gente traz aqui para a Câmara de Vereadores o que o povo está nos pedindo na rua. Então, para que não tenha dúvidas de que realmente, então, a Prefeitura, as secretarias responsáveis atendem a todos os pedidos, em 2023 eu tinha feito um projeto de lei. E esse projeto de lei tornava obrigatória a divulgação do itinerário das obras e serviços realizados pela Secretaria de Obras. Poderia ser feito em relação à Secretaria de Planejamento também. Eu acho que é muito importante, porque a única forma de combater qualquer eventual preferência, enfim, por parte do setor do Poder Executivo, é a transparência. Então, o que eu estava pedindo nesse projeto de lei era transparência na Secretaria de Obras, assim como nós devemos pedir na Secretaria de Planejamento, em todas as secretarias. E naquela época, em 2023, o meu projeto ele foi aprovado em primeira e segunda votação na Câmara de Vereadores, foi vetado pela Prefeitura, voltou para a Câmara, derrubou-se o veto. E aí o que aconteceu? Naquela época, em 2023, eu acho que o medo da transparência era tão grande que o nosso Poder Executivo gastou tempo para entrar com uma ação de inconstitucionalidade e conseguiu derrubar essa lei. Por quais motivos? Porque foi criado pela Câmara de Vereadores, então, atribuições. Porque a desculpa era de que não tinham pessoas suficientes para fazer o que o projeto de lei pedia. Já de antemão, senhor presidente, eu quero pedir para que na próxima sessão, esse projeto de lei ordinário, que é o 114 de 2023, volte para a Prefeitura, então, como requerimento, porque já que nós não podemos fazer aqui, então que a Prefeitura faça e mande para cá. Porque a única maneira, senhores, da gente ter um município, uma gestão transparente, em que a gente possa verificar projeto do vereador, o pedido do vereador Cezão foi feito tal dia e atendido tal dia. O pedido do vereador André foi tal dia que foi pedido, foi incluído na pauta da Secretaria de Obras, foi atendido em tal dia, para que a gente possa ter essa lisura, essa transparência. Eu acho que é de extrema importância que um projeto como esse seja realmente colocado aqui no nosso município. Então, fica esse meu pedido. Quero parabenizar o vereador Cezão e dizer que nós, enquanto vereadores, nós precisamos realmente mostrar as coisas que acontecem em Canoinhas, sejam elas boas ou ruins. Obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador? Senhor presidente. Vereador Gil. Senhor presidente, uma boa noite a vossas excelências e mais colegas vereadores e vereadoras. Comunidade que se faz presente hoje aqui e que nos acompanha pela internet, desejo uma boa noite. Vereador Cezão, Vossa Excelência traz um problema hoje na Coab 4, não traz hoje esse problema. Vossa Excelência já trouxe outras oportunidades, eu trouxe o mesmo problema em outras oportunidades, e não somente da Coab 4. Mas, sim, em todas as ruas aqui que tem aqui dentro do município, na área urbana, aonde foi feito, aplicado o tal de antipó, né?
Ele deixou de fazer pó, mas ele se tornou-se umas ruas esburacadas, né? Então, só que esses buracos, eles faz tempo que se tornaram. A gente já citou aqui, a Vossa Excelência fez requerimento, fez indicação, eu fiz, os demais vereadores têm o conhecimento. Eu não vou me recordar nome de rua por rua da Coab 4, né? Mas tem a Rua da Senca, tem aqui no Jardim Esperança, ali em cima ali também. A gente colocou no requerimento da última vez, né? E eu digo assim, ó, eu não vou falar desse governo atual, tá? Que faz 40 dias que está aí. Esse governo atual que tem o poder da caneta e a decisão de tomar as decisões para que se faça algo imediato. Mas o governo anterior teve a oportunidade e foi alertado, né, das situações. Mas custa caro? Pode custar caro. Mas o contribuinte contribui para os cofres públicos para receber em formas de benefício novamente. E que são segurança, educação, infraestrutura, saúde, né? E a Coab 4 hoje, estamos falando da Coab 4, mas tem todas as ruas onde foi feita pavimentação, clama por uma reforma aonde foi colocado sem posse o vereador Edmilson Verca. O senhor conhece a Rua da Senca lá, como é que está? Tem uma mulher que clama todos os dias para que tampe-se um buraco, né? Há um projeto de se pavimentar aquela rua, mas enquanto não se pavimenta aquela rua, que se conserte este buraco. De que forma vão consertar? Não sei. Vão colocar uma massa concreta, uma massa asfáltica, ou vão passar os classificadores, bater o rolo, ou vão refazer o antipó, mas alguma forma deve se fazer. Existe a Secretaria do Planejamento e a Secretaria da Infraestrutura. E dentro dessas secretarias tem pessoas, né, para estudar o que se vão fazer. Nós aqui na Câmara trazemos o problema que tem no município, porque somos os representantes do município, da população. Nós, os 10 vereadores que estão aqui recebem da população, somos funcionários da população, para nós aqui também defender, né, o que é de direito delas. Então, o governo anterior pecou, e pecou muito, muito com essas questões. E dinheiro o município arrecadou bastante. Acho que faltou um pouquinho de atenção para que se desse dignidade para se fazer. E eu volto a falar, né? Não foi só Coab 4, a Vila Fartura, que não vou me cansar de falar, né? O secretário na época foi proibido de atender, então a Vila Fartura sofreu, né, por causa dessas decisões. É lamentável. Mas eu acredito e espero que o novo governo não tenha as mesmas decisões do que o governo anterior. Mais algum vereador? Senhor presidente, Vereador Romer. vereador Cezão, primeiramente ele cumprimentar como preponente, colegas vereadores, senhor presidente, funcionários da casa e público que nos assiste. Vereador Gil, então, o antipó, realmente é um dilema no nosso município, que foi ser pensado numa solução para um problema, mas não foi se pensado na manutenção dessa solução. E eu confesso para o senhor que eu já fui a alguns outros municípios verificar. O município de Curitiba tem umas ruas no bairro Água Verde, que fica perto da saída do ponto 3, que quem vai até Curitiba sabe que fica ali próximo do centro politécnico. E segundo os moradores, já foram feitas, desde que foi feito o antipó, já foi feito mais de 10 tapa-buracos. Então tem tapa-buraco em cima do tapa-buraco, para você ter uma ideia. E eu creio que hoje o município de Canoinhas não vai ter condições de fazer tapa-buraco em cima de tapa-buraco. O custo é mais elevado até que a própria pavimentação. Que nós poderíamos fazer aqui um requerimento solicitando para que fosse escarificado mesmo. Já que não tem como fazer o tapa-buraco, faz a escarificação. Tenho total certeza que empresa nenhuma vai querer fazer uma pavimentação em cima daquilo lá,
porque eles não têm como manter a garantia, né, do pavimento. Provavelmente a empresa que for fazer uma pavimentação asfáltica vai ter que raspar da mesma maneira, vai ter que fazer a raspagem da mesma maneira. Vocês sabem que uma obra tem que ter garantia, e a empresa ela não vai garantir colocar algo em cima de uma base que ela não fez. Isso daí realmente é lógico que ela não, e não nem deve, né? Então, acho que a gente faz um requerimento que, solicitando a escarificação mesmo, e posterior até a gente pode pedir que sejam elaborados projetos de pavimentação. O projeto de pavimentação a gente sabe que é diferente do projeto do Antipó, e vamos correr atrás de recursos aí. Cada um pode pedir para os seus pares, né? Então a gente pode fazer esses pedidos ali e vamos correr atrás. Eu creio que do jeito que está, não dá para ficar. Eu tenho a total certeza, o vereador já esteve lá, sabe que não é tão fácil você fazer. Se você colocar até o pedrisco, ele sai. Se você colocar a massa asfáltica fria, ela sai. Massa quente sai. O concreto não casa com o CPUQ, que é a emulsão. Então, o correto seria escarificar mesmo. O vereador deu essa sugestão. Creio que a gente aqui faz, todos os vereadores, um requerimento pedindo a escarificação, né? Então, depois vai ter que ser feito o serviço de patrulhamento, mas, por enquanto, né, vereador, enquanto não se encontra a solução, porque não foi ser pensado realmente na manutenção após ser feito esse serviço, escarifica de vez, né? Eu creio que a patroa depois vai ter que ficar fazendo a reparação por várias vezes, mas, porém, é a única solução que a gente vê agora, que a gente pode sugerir, inclusive. Seria isso. Obrigado, proponente. Senhor presidente, só pela ordem, só um minutinho, só. Nós aqui pedimos solução. Claro que muitas vezes o importante é você pedir a solução, mas apresentar um meio de solução, né? Mas eu vejo assim que essa questão, como a Vossa Excelência tem falado, que lá no passado foi aplicado o Antipó, sem prever lá no futuro, e a gente lembra que esse Antipó deu um probleminha também, né? Então é o seguinte, nós temos duas secretarias, a de planejamento, que tem engenheiros, e a Secretaria de Infraestrutura. Elas que têm que sentar e decidir, ver qual é o meio para se melhorar essas ruas, né? A gente, aqui foi falado, e eu falei, talvez classificar, passar o rolo, para que vai tirar os buracos, para a água poder filtrar. Hoje a água não filtra em cima, e aonde ela filtra, ela arranca esse antipó. Mas a Secretaria do Planejamento e a Secretaria da Infraestrutura, juntamente com o Poder Executivo na questão da prefeita, estudar o que se vão fazer para que melhorar. O importante é que melhore a situação da comunidade. Vereador André. Senhor presidente, vereador Cezão, sua autorização. Sim, vereador André. Parabéns por trazer essa situação específica da rua, mas já faz desde 2023, eu vou dar uma pesquisada nos requerimentos, que a questão do antipó. Primeiro que o termo antipó é um erro e até um assassinato de reputação, eu já falei aqui. Existe um material chamado estabilizante de solo, que aglutina a poeira, já citei aqui. Tem alguns poliméricos, que usam microplásticos ali, que aglutinam aquele pó. E outros materiais que são salinos, alguns tipos de sais que você evita que se forme pó. Isso é o verdadeiro antipó. Porém, naquele tempo, eu não lembro quem estava à frente da secretaria, que implantou, vendeu essa ideia que seria uma gambiarra, dizendo que é um asfalto, e para quem recebeu esse produto na época, eu lembro que muita gente, estão asfaltando a minha rua. Hoje nós vemos as consequências, sabe? É uma coisa que já faz alguns anos que eu cito nessa casa, não especificamente dessa rua, que o vereador Cezão muito bem trouxe hoje, mas a Rua da Senca é uma, tem outras ruas que estão em situação precária, igual, não tanto quanto essa, por conta de um erro lá do passado. Como disse o vereador, a solução, o vereador Homer, a solução mais realista que nós podemos ter hoje, retirar esse material, voltar a ser estrada de chão, colocar pedra como era estrada de chão. Esse material a gente pode até espalhar em cima para aglutinar a poeira, porque ele tem sua funcionalidade ainda misturado. Porém, nessas ruas onde foi feito esse suposto antipó,
tem que ser retirado. E futuramente pensar numa pavimentação asfáltica, até aproveitar, quando houver recursos disponíveis, emendas parlamentares, nós podemos buscar, porque a gente sabe que hoje a pavimentação asfáltica chega a mais ou menos 1 milhão de quilômetros, não é o asfalto que é caro, mas sim toda a base que se torna esse tipo de obra caro. Então é um recurso muito elevado por conta de uma ilusão que foi criada, um marketing que foi feito naquele momento, que enganou a população. Se não me engano, Cezão, pelo que eu entendi no vídeo, a senhora que falou por último, ela fala que paga a pavimentação como se tivesse, paga IPTU como se tivesse pavimentado. Isso até é interessante olhar no setor de tributos, porque o antipó nunca foi pavimentação. Então até nisso está sendo repassado um custo a mais para a população, sem ela ter recebido um serviço, do serviço de pavimentação, que é um serviço justo e necessário, e nossa cidade, infelizmente, é muito atrasada em questão de pavimentação. Já tivemos dados aqui que dos 2.500 quilômetros de estrada, nós temos aproximadamente 250 quilômetros de estrada urbana e aproximadamente 100 é pavimentado, ou seja, tem 150 quilômetros ainda para ser pavimentado. E essa gambiarra que foi feita, além de não suprir o problema, criou-se outro problema sério com uma solução muito mais complexa. Então agora fica aquele dilema de você ir lá retirar o que para muitos seria pavimentação, está voltando, fazendo um regresso. Então é uma situação bastante complicada que a gestão pública, nós como vereadores vivenciamos, o executivo vivencia um erro do passado que agora está estourando. Novamente quero parabenizar o vereador Cezão e era o que quem continha, senhor presidente. Mais um vereador? Senhor presidente. Vereador Beca. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, cumprimentar o vereador Cezão e também as pessoas que nos assistem pelas redes sociais e ao público presente. Esse assunto é bem... falando em antipó, né, vereador André, nós viemos discutindo isso aí desde o ano passado. Eu já fiz vários requerimentos também o ano passado, esse ano até da Rua da Senca, assim como os demais vereadores. Vereador Cezão, isso é uma herança que vem de governos que iniciou lá em 2017, governos passados, e que quem está pagando hoje é a população. Se iniciou em 2017, como bem o vereador André frisou, a pessoa que trouxe a ideia do antipó, né? Eu me lembro que quando eu assumi a secretaria, eu fui secretário de obras em 2021 até 2022, ele já existia o antipó, e na época, quando foi feito na Rua da Senca, era eu que era o secretário de obras. Então, todos sabem, né, o vereador Romer falou muito bem que o antipó ele tem que dar manutenção. Se não der manutenção, ele não vai funcionar. Então, ele teria que vir vindo dado manutenção. Mas todos nós sabemos o que ocorreu aqui no nosso município no passado. Então, agora, vereador Cezão, nós temos que apontar e trazer solução, porque todos nós, os vereadores, atual governo, todos nós estamos sofrendo por culpa do lado passado. Então, eu concordo com o vereador Romer, com o vereador Gil, que falou aqui, descarificar, tirar então, isso aqui não tem solução. Para nós poder ajudar o nosso governo hoje, a prefeita Zenilda, nós temos que arrumar solução, apontar e trazer solução, e essa é a solução. Nesse momento, vereador Gil, eu concordo, fui secretário de obras, o senhor foi secretário de obras, o vereador Romer foi secretário de obras, tem a Secretaria de Planejamento, fazer uma conversa com a Secretaria de Obras, o secretário de obras e o secretário de Planejamento, para arrumar uma solução para essa população. Né? Tanto a Coab 4, onde tem antipó, como ali no Altos Palmeiras, né? Porque eu fiz o requerimento ano passado, 2025, e esse ano também pedindo a solução ali da Rua da Senca. O antipó só ia funcionar se tivesse manutenção. Só que aqui, vereador, eu tenho que fazer uma defesa ao atual governo. Isso aí é herança do governo que começou lá em 2017. E hoje todos nós estamos aqui sofrendo, eu como cidadão, né? Eu moro no Altas Palmeiras, né? E eu digo o seguinte, nós estamos aqui, eu fiz um requerimento hoje, e na hora certa, né, da votação do requerimento, a gente vai falar disso aqui, onde o deputado federal Fábio Chouchete trouxe R$2 milhões para Canoinhas, entregou para nós uma reunião que nós estávamos, Marcílio Dias, com a prefeita Zenilda, onde R$1 milhão é para pavimentação asfáltica em Marcílio Dias. É isso que nós, vereadores, temos que fazer, procurar cada seu deputado e vamos ajudar a nossa prefeita. Nós temos 2 anos e meio
né, pela frente para nós ver a nossa Canoinhas bonita. Quem de nós não quer ver Canoinhas bonitas? Mas nós não temos culpa com o que fizeram no passado. Então, hoje, todos nós, não tiro a razão, vereador Cezão, você fez, né, a função certa, vereador, fiscalizar, ir lá e falar, assim como eu também converso com os moradores ali no Alto Palmeiras, mas nós temos que se unir, se ajudar. É isso que nós 10 estamos fazendo nessa Casa de Leis. E eu que eu proponho, o vereador Romer, presidente da Casa, Jubanski, no momento, o que nós vamos fazer? Então, vamos escarificar e vamos correr atrás de projeto para fazer pavimentação asfáltica depois. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum vereador? Senhor presidente, só posso dar a contra-resposta ali para o vereador Verca, não é? Uma contra-resposta, mas... Senhor presidente e vereador Cezão. Pode deixar, vereador. Só me permite, só falar pela ordem uma questão. Só quero fazer uma correção da fala do vereador Edmilson Verca, que o governo anterior que começou essa pavimentação, essa colocação de antipó não foi em 2017, foi em 2020 para frente. Então, eu fui secretário até 2019. Sim, foi no governo anterior, o governo do Beto Passo. Foi em 2020, a partir do momento em que o ex-secretário Nilson Kochaski assumiu que começou as pavimentações, começou as colocações de antipó. E só reforçando, o vereador Gil, eu não citei nomes, eu já falei que era no governo 17, 2020, nos últimos governos. Então, você falou no governo de 2017. Eu entendo que o senhor foi secretário, né, mas eu não estou. É que eu a vida toda fui contra o antipó, porque é uma coisa que não resolve. Porque eu, quando fui secretário de obras em 2021, já herdei também quando ex-secretário. Eu compreendo que no governo do Leoberto foi aplicado na Coab 2 e não funcionou, então eu sempre fui contra a aplicação do antipó. Só para uma pequena correção. Boa lembrança. Mais algum vereador? Então, para a minha fala, vereador, parabéns por trazer essa casa. Eu mesmo já havia procurado, no passado também, alguma solução. Você sabe que eu tenho bastante conhecido também naquela região, sou criado no bairro Jardim Esperança. Seu pai morava lá, né? E a solução, vereador, na rua Erna Schuma, que você não foi passar a máquina e tirar fora. Ali eu estive ali, falei com os moradores, eles pediram e foi retirada. Nas outras vias eu falo que com alguns eu conversei lá, eles eram contra, sabe, a retirada na época. Isso já faz um tempo atrás, sabe? Mas eu vejo realmente que a solução para aquele antipó ali é retirada e o governo atual ir lá trabalhar e dar uma solução para esse momento, para a Coab 4 e como também outros vereadores falaram ali no alto das Palmeiras. A única coisa, vereador, que eu tenho que falar para o senhor é que eu acho que sim, que essa casa ela fiscaliza e que todos os vereadores aqui procuram trabalhar. Cada um tem o seu jeito, a sua maneira de trabalhar. O nobre vereador tem a sua maneira, eu respeito a maneira do vereador, às vezes, se exaltar um pouquinho mais, às vezes fazer um outro tipo de trabalho, um outro tipo de fiscalização. Mas eu acredito que eu procuro fazer a minha parte, eu procuro ajudar a população do modo que eu faço. E se o outro não faz, beleza, conversamos. Mas eu acho que a cobrança ela tem um limite, ela tem um respeito, sabe? E nessa casa nós estamos aqui como vereadores para nós fiscalizar o governo. Ok, concordo. Mas nós entrarmos lá dentro e falar o que tem que ser feito é bem difícil, vereador. Então, eu acho que nós temos que nos ajudar. Repito, parabéns por trazer um problema, nós temos que trazer o problema, buscar a solução, mas não adianta nós vir nessa casa aqui querer dizer que o meu trabalho é melhor do que aquele outro vereador. Nós temos que nos ajudarmos e procurarmos as soluções. Seria isso, vereador. As conversações finais. Desculpa, vereador, não tinha falado. Senhor presidente, falei para meus amigos, colegas vereadores, né, não citei nomes, que cada um tem um jeito de trabalhar, verdadeiramente cada um tem um jeito de trabalhar, mas a população não pode continuar pagando com os nossos jeitos de trabalhar. Esse é meu jeito, não me exaltei, mas eu fiquei muito nervoso, muito estressado com a verdadeira realidade que está acontecendo na Coab 4. Discordo do vereador Verca. Nosso município tem dinheiro. Vou falar mais uma vez aqui para a população. Foram criados, que até uma vergonha ficar repetindo, 42 cargos comissionados em janeiro, vereador Verca. Em janeiro, 400 mil reais. E o senhor não estava aqui porque estava outro que hoje também é secretário. Mas foi votado, essa casa votou. Então,
A solução, se for para achar solução, se for para trás de recurso, podem lá fazer lá o planejamento, o projeto, que nós vamos atrás desse recurso. Se precisar de 2, 3, 4 milhões, nós vamos atrás dos deputados, lá em Brasília, lá em Floripa, para nós trazer esse recurso. Mas que esse recurso seja investido no nosso município. Seja investido na Coab 4. Seja feita as obras lá. Seja feito o trabalho para a população lá. Não para pagar cargo comissionado. Não. Que ele venha em casa. Ano passado eu consegui uma emenda para João Alexandrina. Até hoje, João Alexandrina, não sei nem o projeto para asfaltar a Rua Alexandrina. Aí os deputados ficam falando, pô, vereador, quando que vai sair o projeto? Que cara que nós vamos pedir recurso se manda e não é atendido? Aí vão dizer, tem um tempo para ser atendido. O projeto do vereador, o projeto de asfalto do deputado. Mas então comece a esclarecer para a população. Já falando de antemão, o problema lá da Coab 4, vereador Homer. O senhor era vice-prefeito e não teve o poder de solucionar o problema. Espero que, como vereador, consiga. A população espera isso. Tinha a caneta na mão. Vice-prefeito. E agora vamos esperar o quê? O que a população vai esperar? Se um vice-prefeito não deu bola para a Coab 4, não arrumou a Coab 4. Vereador Gil, a Zinilda também era vice-prefeita agora na legislação passada. Por que ela não resolveu esse problema que vem de anos? Por isso que eu me revolto, porque quando eu saí daqui da sessão eu fiquei pensando, poxa, será que eu peguei pesado em falar que a Coab 4 estava abandonada? Eu tentei lutar com o meu próprio pensamento, pensando que eu peguei pesado. Mas, infelizmente, a realidade está aí, a população clama e a solução está aí. Se precisar de recurso, pode ir lá fazer os projetos que nós vamos buscar. A rede pluvial foi tudo feita, tudo com excelente material. O senhor sabia disso, Verca? Que foi feito da rede pluvial lá? E agora vai ser material jogado fora. Dinheiro do povo jogado fora. O teu dinheiro que está aí assistindo. O teu dinheiro que vai ver essa sessão depois. Eu quero pedir desculpa para cada um que vai ver essa sessão, se eu me exaltei, mas a população tem que abrir o olho. Serei, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Senhor presidente, por questão de ordem, citação direta. Mas, Então, eu quero a inscrição nas explicações pessoais. Não, vereador, não é isso. Ele queria a resposta, mas não nas explicações pessoais. Obrigado, vereador. Passamos à ordem do dia. Votação única. Veto ao projeto de lei número 123 de 2003, que institui a ordem matrículas para a educação infantil na rede municipal de ensino de Canoinhas. Entendeu a prefeita por vetar parcialmente o projeto de lei. A comissão técnica elaborar um parecer pela manutenção do veto. Votação. Coloca em discussão o parecer das comissões técnicas. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Solicita a primeira secretária efetuar a chamada nominal dos vereadores para a votação, alertando que, votando sim, é pela manutenção do veto e não é pela rejeição do veto. Chamada nominal do veto ao PL 123 de 2023. Vereador André Flenick, sim. Vereador Cezão do Táxi, sim. Vereador Dr. Ivan, sim. Vereador Edmilson Verca, sim. Vereador Gil Baiano, Eu voto sim. Vereador Jubanski, Sim. Vereadora Kátia Oliskowski, Sim. Vereador Marcos Homer, Sim. Vereadora Tati Carvalho, Sim. com 9 votos sim e uma ausência da vereadora Rosi Crestani, está aprovado. Está mantido o veto parcial do projeto de lei por 9 votos. Veto ao projeto de lei número 039 de 2003, que transfere alvará provisório de táxi. Entendeu o chefe do Poder Executivo por estar integralmente o projeto de lei. As comissões técnicas elaboraram o parecer pela rejeição do veto. Votação. Coloca em discussão o parecer das comissões técnicas. Não havendo querer discutir, coloque em votação. Solicito a primeira secretária efetuar a chamada nominal dos vereadores para a votação, alertando que, votando sim, é pela rejeição do veto e não é pela manutenção do veto. Chamada nominal do veto ao PL 039 de 2026. Vereador André Flenick, sim. Vereador Cezão do Táxi, Sim.
Vereador Dr. Ivan. Sim. Vereador Edmilson Verca. Sim. Vereador Gil Baiano. Voto sim. Vereador Jubanski. Sim. Vereadora Kátia Liskowski. Sim. Vereador Marcos Homer. Sim. Vereadora Tati Carvalho. Sim. Somatório 9 votos e uma ausência. Voto sim. Então, por 9 voto, entregar o projeto de lei número 039 de 2026. Está rejeitado. Passamos ao requerimento. Solicito ao segundo secretário, o vereador Marcos Homer, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 177 de 2026, de autoria de toda a edilidade presente. Solicitam que seja encaminhado moção de parabenização ao senhor Augusto William Voigt, em razão do relevante trabalho desenvolvido ao longo dos anos juntos à PAI de Canoinhas, atuando com dedicação na área de psicomotricidade. Seu comprometimento, profissionalismo e atenção contribuíram significativamente para o desenvolvimento, inclusão e qualidade de vida de inúmeras pessoas atendidas pela instituição, deixando um legado de cuidado, respeito e amor ao próximo. Coloco em discussão o requerimento. Não havendo, está aprovado o requerimento por secretário de toda a edilidade. Requerimento número 168, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, solicitando esclarecimentos acerca da recente determinação anunciada pelo secretário de Educação, visando a proteção das crianças, que proíbe filmar ou compartilhar vídeos das crianças nas escolas, enquanto a própria Prefeitura de Canoinhas continua divulgando imagens e vídeos dos alunos em redes sociais, causando estranheza pelo fato de os pais e responsáveis deixarem de receber registros audiovisuais de seus próprios filhos, enquanto a administração pública mantém tais divulgações institucionais. Diante disso, requer-se informar qual base legal que justifica essa diferença de tratamento entre a proibição imposta aos pais e responsáveis quanto à filmagem e compartilhamento de imagens das crianças nas escolas e a divulgação de imagens e vídeos dos alunos pela própria administração pública em redes sociais oficiais. Se existe alguma autorização específica ou exceção legal que permita a Prefeitura realizar tais publicações, bem como medidas serão adotadas para garantir o tratamento igualitário entre os pais e a própria administração pública quanto ao uso da imagem das crianças e adolescentes. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereadora autora. Senhor presidente, tempos atrás tivemos a notícia de que não estava mais autorizado a filmagem, vídeos, fotos, né, de crianças da rede municipal. E alguns pais até me procuraram, falaram, poxa, agora a gente não recebe mais a foto dos nossos filhos, deles fazendo lanche, deles aproveitando a hora do recreio, enfim. Mas esses mesmos pais, eles estão questionando, recebi mensagem outras vezes e hoje novamente, que eles não podem receber a imagem dos filhos dele, porque não existe mais uma autorização para se filmar essas crianças dentro da rede municipal, mas no site da prefeitura está sendo divulgado. Então, eu confesso que nem eu entendi, porque acho legal, né, essa questão de não ficar divulgando a foto das crianças por uma questão de proteção delas mesmo, mas aí, em contrapartida, o município pode divulgar em rede social, então fica meio estranho, por isso que eu estou fazendo esse requerimento para a gente entender isso daí. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Coloco em votação os requerimentos. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 169, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, solicitando que determine ao setor competente a realização de convênio entre o município de Canoinhas e as polícias militar e civil, visando atendimento e acompanhamento das ocorrências, envolvendo maus tratos a animais, em conformidade com a legislação do bem-estar animal aprovada, garantindo a maior fiscalização, proteção e efetividade no cumprimento da lei. Coloca em discussão o requerimento. Senhor presidente, doutora. Eu até pedi para me inscrever nas explicações pessoais, mas vou pedir para o primeiro secretário, o vereador André, me tirar, porque era exatamente sobre a situação que envolve esse requerimento. Nós temos uma lei municipal vigente, assim como temos uma lei nacional, lei federal,
Mas a nossa lei municipal, ela deixa muito claro algumas situações que podem configurar maus tratos, que aí tem a pena de multa, fora as penas legais já, né, de prisão, enfim. Hoje nós tivemos uma situação em que eu acionei o bem-estar animal. Já quero deixar aqui o meu agradecimento e meus parabéns pelo trabalho que está sendo feito no bem-estar animal do município de Canoinhas. E acionamos a Polícia Militar, fomos atender essa ocorrência. Foram 12 animais retirados hoje de uma situação de maus tratos. Mas foi acionado o Centro de Zoonoses. E aí, durante essa ocorrência com a Polícia Militar, o próprio veterinário do Centro de Zoonoses, ele afirmou que ele não iria testar os maus tratos, porque ele não entendeu o que seria maus tratos, mas a gente mostrou a lei municipal, a lei de bem-estar animal, e ela não foi seguida pelo setor de zoonoses. Então, acho muito importante averiguar essa situação. Em conversa com a Polícia Militar, junto no local, a tutora dos 12 animais decidiu que ela não queria castrar. E, no fim das contas, ela olhou para nós e falou: levem tudo daqui, porque eu não quero mais nenhum. Porque a gente falou que teria que castrar e parar de procriar. Então, por isso, a gente conseguiu fazer a retirada desses animais. Mas eu acho muito importante já fazer um convênio, município com Polícia Civil, Polícia Militar, para que esse tipo de situação a gente tenha a mesma conversa sempre, e que a Polícia Militar e Civil continuem acompanhando, porque é extremamente necessário. Imagina, hoje no bem-estar animal está a supervisora, que é uma mulher, e muitas vezes se coloca em risco em determinadas situações, porque nós já levamos ameaça, nós já tivemos que entrar muitas vezes em locais assim que a própria polícia já falou que não era um local muito seguro. Então, hoje eu ia usar das explicações pessoais para agradecer a Polícia Militar, mas uso já o Sargento César Andrade, que acompanhou nessa situação. Meu agradecimento a ele, que foi junto e que, mesmo diante de uma situação que faltou o veterinário do município se atentar para a própria lei municipal, a Polícia Militar hoje fez um trabalho de excelência junto com o bem-estar animal. Mas é importante que a gente analise essa situação de haver o convênio municipal com a Polícia Militar e Civil. Então, fica aqui já o que eu ia falar nas explicações pessoais, que é meu agradecimento ao Sargento Diogo César Andrade, a Polícia Militar aqui do município de Canoinhas, e ao bem-estar animal. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Senhor presidente, eu gostaria de pedir para assinar junto esse requerimento. Mais algum vereador? Não havendo mais que discutir, coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 170, de autoria de toda a edilidade presente. Solicitam que seja encaminhada a moção de agradecimento ao deputado federal Fábio Chochete pelo repasse no valor de R$2 milhões ao município de Canoinhas, sendo R$400 mil destinados para a área de lazer e estruturas para atividades físicas em espaços públicos, R$600 mil destinados para o custeio da saúde e R$1 milhão destinados para infraestrutura turística. Coloca em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador Verca. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras e ao público que nos assiste. Com muita alegria, muita satisfação, que hoje, então, a gente anuncia, esse valor expressivo que o deputado federal, nosso deputado aí, o Fábio Chochete, trouxe para Canoinhas na sexta-feira passada. Estive junto com a prefeita Zenilda, mais o deputado federal, numa reunião lá em Marcílio Dias, onde ele anunciou, e deixou, em minhas mãos e para a prefeita Zenilda, as emendas, e dizer que esse recurso dos R$400 mil, 398, mas R$400 mil da Praça Oswaldo Oliveira já foi pago na semana passada. O recurso hoje, eles me mandaram, está aqui, eu recebi a mensagem, esse de R$600 mil também para incremento temporário ao custeio do serviço de atenção primária. Até ele mandou aqui, eu tenho a cópia, foi pago R$850 mil, já está pago dia 15 de maio no Fundo Nacional de Saúde do município de Canoinhas, e mais R$1 milhão, que é para pavimentação asfáltica ali de implantação de infraestrutura turística, ali para Marcílio Dias. Então, esse é o nosso trabalho de vereador, de divulgar e agradecer também, Agradecer, e aí todos nós, os vereadores, sempre, desde o ano passado, a gente vê que cada um foi buscou seus deputados,
parlamentares, e para nós é uma alegria muito grande, né, de anunciar essa notícia no valor expressivo, porque é 2 milhões de reais que veio destinado e que já está pago, né, 1 milhão de reais já está no caixa da prefeitura pago, e agora é mais esse 1 milhão aí para pavimentação asfáltica em Marcílio Dias. Então, parabéns ao deputado Fábio Chauchet, nós só temos aqui que agradecer, e muito obrigado a todos os vereadores que assinaram junto. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão? Senhor presidente. Vereador Gil. Senhor presidente, é motivo de comemorar, que nem o vereador Edmilson Werck tem falado ali, né? O deputado Fábio Chauchet tem disponibilizado para Canoinhas 2 milhões de reais, e é motivo de comemorar, né? Acredito que ele até nem teve tanto voto aqui em Canoinhas, foi bem pouco a votação dele, mas fez essa contribuição. Assim como os outros demais deputados, onde a gente já fez requerimentos agradecendo, e é motivo da gente ter gratidão, apesar de ser dinheiro público, mas devemos ter gratidão porque ele poderia ir para qualquer outro município do estado, né? Assim como o deputado Maurício Scudelac vai chegar na casa dos 7 milhões destinado também, né? Então isso é motivo de agradecer a eles também, né? Mas uma pergunta que o vereador Edmilson fala que é para pavimentação asfáltica ou é para recuperação da Vendelim Metzke e Maria Ouze? Esse recurso de 1 milhão. Não, ele é para pavimentação asfáltica turística, né? Então é pavimentação asfáltica, não é para recuperação. Tá, então ele vai ser pavimentado algumas outras ruas não pavimentadas já, né? Isso conforme o cronograma do Poder Executivo, né, Gil? Então, isso a prefeita depois vai mandar o que ela vai decidir lá em Marcílio Dias. Tá, é que eu ouvi a prefeita falar aqui que vai investir 1 milhão de reais na recuperação da Vendelim Metzke e Maria Ouze, que é essa rua. Daí a Vossa Excelência fala que para pavimentação asfáltica, eu achei que seria uma outra rua que seria pavimentada. Vereador Gil, a gente fez o requerimento vamos deixar bem claro, nós estamos agradecendo o deputado federal pelo recurso, e quem vai destinar isso é o Executivo, não é nós o Legislativo. Então, isso aí, como eu disse para o senhor, compete à prefeita, né? Tá bem claro aqui até na emenda parlamentar, né, que é para pavimentação asfáltica de infraestrutura turística, pavimentação asfáltica. Mas é o poder do chefe executivo que vai destinar como que ele vai fazer. Então, eu nesse momento estou com muita alegria aqui, agradecendo, né, os 2 milhões de reais e 1 milhão de reais especificamente para esse asfalto Marcílio Dias. Eu compreendo o seu pronunciamento, mas eu entendi que também poderia ser uma outra pavimentação que seria melhor ainda. 1 milhão para refazer a Vendelim e a Maria Ouze, e se caso fosse feito pavimentação com mais 1 milhão em outras ruas, seria melhor ainda. Mas seja lá o que for, o importante é que Marcílio Dias está recebendo a atenção do governo. Mais algum vereador? Só para ajudar na discussão, no requerimento vem do agradecimento e dos valores, né? Pavimentação ali foi a fala do vereador, isso que o vereador Gil se refere, né? Tá. Mais algum vereador? Como relator de utilidade, está aprovado o requerimento. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Antes de passarmos à ordem, peço licença um pouco ao meu primeiro secretário hoje, a DOC, e uma explicação rápida a quem está presente, também quem está em casa. Nós temos as explicações pessoais sempre no final e nós temos as inscrições no começo das sessões. É lógico que muitas vezes, por respeito, a gente acaba ouvindo depois o vereador que queira se inscrever. Nós tivemos a questão aqui da tribuna, pedida pelo vereador Cezão, então a fala era do vereador Cezão e foi até o final, como foi respeitada. Então, hoje, como presidente, as pessoas que estavam inscritas, fora a vereadora Tati, que já pediu para retirar o seu nome ali das questões pessoais, então eu não vou abrir para os vereadores que não se inscreveram no começo. E só peço para o primeiro secretário ler, então, os vereadores que já estavam inscritos desde o começo da sessão. Vereadora Kátia Oliskowski. Vereadora Kátia. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores.
funcionários da casa, público que nos acompanha presencialmente aqui nessa noite e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu gostaria de enaltecer nessa noite o trabalho de um servidor público e que muitas das vezes, em algumas situações, o funcionário comissionado ele é colocado como um culpado ou é martirizado, né, em várias falas. Mas hoje nos prestigia aqui com a sua presença o Carlos Alberto Faria, né? E ele é um funcionário comissionado da Prefeitura de Canoinhas, mas eu vou dizer para vocês que ele tem muito valor e trabalha com muito amor e muita dedicação. É um funcionário que tem uma disponibilidade de 24 horas para atender, ele trabalha no almoxarifado da saúde e atende a todos, indiferente, né, da situação, ele só não responde a gente no WhatsApp quando ele está jogando futebol, sabe, presidente Jubanski? Daí, jogando no árbitro, né? Fora disso, o Carlos é um excelente funcionário e merece sim ser elogiado, enaltecido e honrado pelo teu trabalho, Carlos. Parabéns. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Vereador Ivan Kraus. Vereador Ivan. Senhor presidente, meus colegas vereadores, população notícia presencialmente pelas redes sociais, hoje teria duas menções que ontem, em razão até da solicitação um pouco tardia, não houve possibilidade de utilizar as explicações pessoais, mas primeiro, que seria a justificativa daquela indicação 150 que eu fiz ontem, porque aqui na esquina da rua da prefeitura, aqui da Felipe Schmidt com a Coronel Albuquerque, o próximo meu escritório ali, né? Toda semana 2, 3 acidentes ali, seguidos. E foram uma solicitação para que a gente adote, o município adote soluções que tinha antigamente, que eu vejo outros municípios fazer, especialmente Xanxerê tem feito, Chapecó tem feito, Jaraguá tem feito, onde aplicações de, como era chamados taxões antigamente, hoje é diferente, porque aqueles taxões agora são proibidos pelo Detran, em razão de prejudicar pneu e tudo mais, né? Mas hoje tem uma solução diferente, eu acho que é importante a gente utilizar de verbas que estão vindo para fins de estrutura viária, para que a gente possa utilizar isso para evitar esses acidentes e, com isso, diminuir o risco aí de ferimentos e de maiores problemas, né? Na sexta-feira, para vocês terem uma ideia, na quinta-feira, 2 veículos quase entraram dentro da imobiliária aqui na esquina. Pararam os dois rente, batido no muro, os dois juntos. Então, mas é uma esquina que toda semana acontece, então tem que ser tomado. E não é só nessa esquina. Tem outras esquinas também lá próximo ao Bar das Placas, lá acontece seguidamente, lá próximo também a Padaria Brasileira, lá na Roberto Euclid, lá em cima também dá bastante acidente. Então, são soluções que a gente pode resolver com a aplicação desses taxões. Porque as placas de pare, quando tem algum caminhão parado, alguma coisa, o pessoal não vincula, principalmente quem é de fora, e acaba acontecendo esses acidentes. Então, esses taxões é a solução. E eu peço que o nosso Tetracan olhe com atenção para que a gente tome essa atitude. E também, por fim, também mais um agradecimento à Polícia Militar de Santa Catarina, porque eles, atendendo ao requerimento e à legislação que essa casa aprovou já, na segunda-feira, ontem então, né, fez algumas ações e apreendendo scooters, motos elétricas, tudo em desacordo com a legislação que nós colocamos. Por quê? Está seguidamente a criançada andando em cima da calçada, na contramão, 3, 4 pessoas, como eu vi hoje na saída do Sagrado, 4 piá em cima de uma scooter, andando por cima da calçada na contramão. Tá ótimo para acontecer um acidente, o prato cheio para acontecer uma bobagem. Mas, acertadamente, a polícia foi lá, apreendeu algumas motocicletas, algumas scooters, né, os autopropelidos, como diz a legislação, e está tomando as atitudes que a gente espera. Então, meus agradecimentos pessoais aí ao comandante Machado, que se compadeceu desse problema e está tomando as atitudes necessárias para que a gente evite acidentes. Eu não quero que essas crianças se machuquem. E é isso que a gente está vendo iminente acontecer. Então, que bom que a polícia está tomando a sua atitude. Meus parabéns para ela e que assim continue promovendo. Obrigado, senhor presidente. Desculpa, só para comentar, a gente sorri, né, mas é uma coisa séria, né, vereador? Então, temos que ter cuidado. Mais algum vereador?
Não, senhor presidente. Nada mais havendo se tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 25 de maio, segunda-feira.